Olá, irmãos. Estamos de volta aqui com o nosso estudo sobre os novos conceitos básicos relacionados à religião cristã. No estudo passado, nós falamos a respeito do fator primordial de como que surge o impulso religioso no ser humano, certo? Hoje nós vamos falar sobre crenças. Vamos falar sobre alguns aspectos de crenças que as pessoas costumam ter desde os tempos primitivos, ok? Então vamos falar aqui sobre os objetos considerados sagrados. Muitas pessoas, elas se sentem dependentes de algo que segure suas vidas e que os livre das calamidades imprevistas que possam acontecer, conforme nós já mencionamos no estudo anterior. E com isso, elas começam a criar certos objetos que têm certos significados para elas. Elas criam símbolos para que supostamente aquele símbolo, por exemplo, um amuleto, as pessoas começaram a utilizar um amuleto, uma espécie de amuleto, que supostamente protegia elas contra o mal, ou como a própria Arca da Aliança, que foi colocada ali e usada como uma espécie de representação da presença de Deus no meio do povo de Israel. A arca era levada ali, para as guerras, para que supostamente o povo de Deus, o povo israelita, pudesse vencer as suas batalhas. E isso ocorreu, em várias religiões do mundo. Nessa época, principalmente essa época da Arca da Aliança, teve vamos se dizer, um boom, uma explosão de fetichismo e espécie de simbologias que as pessoas utilizavam para então representar uma divindade. Elas usavam amuletos, usavam tem essa questão da arca, usavam objetos, como o cajado de Moisés e muitas outras coisas aí que foram usadas como uma forma de representação da deidade ou da divindade, ok? E também no decorrer dessa evolução toda aí, nós tivemos também o sacerdócio, Então vemos lá na própria Bíblia, que teve lá o povo, os levitas, surgiram lá os levitas que cuidavam do templo, do tabernáculo. Então começou a surgir essas formas de sacerdócio também. Em outras culturas também tinha certos sacerdócios. Tinha lá a época dos xamãs, Os xamãs eram os responsáveis por realizar lá os rituais e realizar os sacrifícios, E não era diferente com o povo israelita. Eles também criaram uma espécie de sacerdócio, usando ali os levitas, para então servir no tabernáculo e posteriormente no templo. Então as pessoas, elas recorriam, e hoje ainda recorrem a certos sacerdotes, com o objetivo de obter alguma espécie de proteção ou segurança para os seus dias futuros, ou contra as calamidades, da vida, ou mesmo contra os espíritos maus, E isso inclui ainda os casos em que as pessoas buscam ser beneficiadas em seus aspectos materiais. Então, o que acontece hoje, irmãos? Isso é importantíssimo para que vocês entendam.
tá? Hoje ainda as pessoas recorrem aos líderes religiosos, né? Aos pastores principalmente, para que possam receber uma espécie de proteção, para que possam ser beneficiadas e ter as suas vidas, vamos dizer, entre aspas, né, abençoadas por uma ordem divina, por Deus no caso, né? E isso é um grande problema, irmãos, porque a religião em si, a espiritualidade não está relacionada a apenas isso. E neste momento é que nós precisamos abrir os nossos olhos. Essa etapa aqui do estudo é primordial. Por quê? Porque nós vimos como se dá o impulso religioso. Então as pessoas recorrem a esses sacerdotes, a essa liderança religiosa, em busca de se beneficiar-se, proteger contra uma espécie de mal. Muitas das vezes as pessoas querem ser libertas, né, de opressões, de dificuldades e lutas na vida. Mas nós vimos no início, desde o início, que a luta faz parte da vida, né? A luta é para a aquisição de sabedoria e conhecimento, é para o crescimento. E nós vemos que há um erro grotesco dentro da religião cristã nessa parte, se formos considerar tudo isso que nós estamos estudando aqui. Porque as pessoas, ao invés de recorrer à verdadeira espiritualidade, estão buscando apenas por religiosismo e fanatismo para beneficiar a si mesmas. E isso não é de fato a verdadeira religião e espiritualidade que Deus requer de cada um de nós. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem compreender do que nós estamos tratando aqui? Isso é o que nós chamamos de libertação. Por quê? A palavra, né, a Bíblia cristã, vamos colocar o texto sagrado, que diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, certo? E ainda mais, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então por que as pessoas têm o costume de recorrer à liderança religiosa como uma espécie de sacerdote ou xamã disfarçado de ovelha, como um pastor, vamos dizer? Estão entendendo o problema? Isso é um problema muito grave, porque você pode até recorrer a uma certa liderança religiosa, mas você não vai conseguir chegar à verdadeira espiritualidade que você precisa chegar. Você precisa fazer isso através da revelação real do Espírito de Deus, da palavra viva de Deus, da experiência viva com Deus. Você precisa buscar isso através de uma intimidade pessoal, de uma experiência pessoal com Deus. Isso não vem através de outras pessoas de forma alguma. Compreende? Você pode até, de certo modo, exercer a sua fé através, né, dessa liderança religiosa. E às vezes acontecem, elas até são um meio, um canal de expressão e de comunicação de Deus, mas nem sempre você vai conseguir de fato entender o que Deus requer de você, porque eles utilizam meios para persuadir as pessoas a permanecerem dentro de suas instituições religiosas, certo? E isso faz com que você fique aprisionado dentro de um contexto doutrinário de acordo com um sistema todo religioso e você não consegue enxergar o que de fato é a verdade. Então, o intuito disso aqui é mostrar a vocês que a verdadeira religião, a espiritualidade que Deus requer de nós, não está contida dentro de certas denominações. Compreendem? Então, vamos continuar a nossa jornada, né?
Isso aqui é uma jornada de libertação, é uma jornada de revelação. E quando a revelação ela vem, ela mexe com estruturas. Quando a libertação vem, de fato, há uma transformação, há uma mudança, certo? Então, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Bom, então nós falamos aqui, né, sobre a questão do sacerdócio. Ó. Nós temos o exemplo aqui, ó. Pessoas recorrem, né, à liderança religiosa para obter um bom emprego, uma nova casa, um novo carro, etc. Né? Para curar doenças, como as pessoas faziam seguindo Jesus, elas queriam ser curadas, mas será que elas queriam seguir Jesus de fato? Será que elas queriam o pão vivo que Jesus, né, dava como alimento espiritual a elas? Ou como a água, né? A água viva, né? Isso é uma grande pergunta, né? Tanto é que teve um episódio lá que Jesus, né, ele multiplicou os pães e peixes e depois, né, que Jesus atravessou o mar lá, as pessoas começaram a se perguntarem, né, sobre o ensinamento de Jesus, porque o ensinamento de Jesus depois foi um pouco duro, foi um pouco difícil, né? Porque as pessoas queriam se alimentar do pão material, queriam ser beneficiadas, né? Mas elas não queriam de fato o pão vivo que desce do céu, que é espiritual. E Jesus deu uma dura, né, através das palavras dele, lá com aquela multidão. E só alguns que de fato seguiram Jesus depois. E é isso, né? O ser humano ele possui essa tendência primitiva de se assegurar em algo, né? Para que nenhum mal lhe aconteça, ou mesmo para que obtenha esses benefícios para a sua vida pessoal. E esses processos fazem parte do crescimento da fé religiosa, mas não podem fazer parte da busca religiosa genuína, pois são voltados apenas aos interesses pessoais. Veja só, né? Isso aqui é a ênfase final desta etapa aqui, falando sobre o sacerdócio, tanto sobre o sacerdócio quanto os próprios objetos sagrados, né? Voltando aqui, ó, se nós formos olhar objetos sagrados, nós temos, por exemplo, o óleo ungido, né, dentro dos templos. Os sacerdotes, né, dessa era, né, dessa época, usam o tal óleo ungido lá e as pessoas acreditam que aquele óleo vai de fato curar. E até acontece às vezes, né, por causa da fé. A fé ela tem um poder muito grande, né? Ela promove mudanças que às vezes a gente não compreende. E acontece mesmo, mas não é isso que vai salvar o indivíduo. Por isso que Jesus disse lá, né? Ah, mas Senhor, naquele grande dia, né? Senhor, mas nós não expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome. Vai adiantar? Não, porque eles não estão buscando de fato a verdade. Eles estão fazendo apenas o que todos fazem, de forma parecida. E eles não mudam. Esse sistema parece que não muda. Foi o que aconteceu quando Jesus veio, né? E tinha lá aqueles religiosos da época, eles tinham consigo a lei, né, judaica. E eles aplicavam a lei judaica lá de forma rígida e não compreendiam o que Deus requeria deles de fato, né? E as pessoas, infelizmente, estão sendo conduzidas e guiadas por essa liderança religiosa cristalizada e paralisada. Por isso que Jesus falava dos fariseus, né? Que eles eram cegos, eles não conseguiam enxergar a verdade, que eles não conseguiam ouvir as palavras de Deus e guardar em seu coração. Certo? Irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério,
A sua alma está em risco, tá? A sua evolução, seu crescimento espiritual está em risco se você continuar acreditando que tudo que as pessoas dizem, né, por aí e fazem é de fato a verdade, mas não é. Isso se chama multidão. Lembra, né, da palavra multidão no estudo anterior? É isso daí. Mas você precisa receber Jesus, né, em sua experiência pessoal. Você precisa tocá-lo, né? Como aquela mulher do fluxo de sangue, né, que tinha um fluxo sanguíneo e já estava há 12 anos com aquela doença, né? E pela sua fé tocou na orla das vestes de Jesus. Por um lado foi um ato meio de crença, né, de acreditar em certas coisas, mas por causa de se aproximar diretamente de Jesus, ela acabou recebendo a sua cura. E vamos lá. Mais um costume primitivo aqui, ó. Mais uma coisa que o ser humano tem em sua essência de religião primitiva, que são sacrifícios, né? Então as pessoas ofertavam aos espíritos ou mesmo aos deuses, ou tentavam ofertar ao Deus Altíssimo, né, para se assegurar contra o mal ou calamidades da vida, né, ou para obter algum benefício para si mesmo também, certo? Ou para a própria nação, né? Antigamente também eram feitos holocaustos lá e sacrifícios para a própria nação ser beneficiada como Israel. E a partir de então essas pessoas começaram a oferecer sacrifícios de animais, riquezas, alimentos, né, como plantas, ervas, né, ao que elas consideravam como os deuses delas. Tudo isso com a crença de que obteriam certos benefícios, né? Seriam protegidas, seriam guardadas e tudo mais. Mas sabe o que de fato é a oferta? A oferta genuína não são essas coisas, não são sacrifícios, mas é uma entrega, é uma dedicação, uma devoção à vontade divina. É fazer o que o Pai realmente quer. Mais à frente nós falaremos sobre isso, né? Sobre o que é a vontade do Pai. Nós vamos aprendendo com isso, tá? E vamos ver esse costume primitivo na Bíblia, né? Do sacrifício aqui, ó. Desde o começo, viu? Desde o princípio, lá no livro de Gênesis. Olha aqui, ó. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Isso aqui, né? O atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta pode ser uma referência simbólica de que Abel, de certa forma, agradava ao Senhor em suas atitudes, ok? Mas nós vemos aqui que tem também essa menção aqui, né, do sacrifício. O sacrifício de Abel foi as gorduras das ovelhas, né? E Caim também trouxe um fruto da terra. Vemos aqui esse costume de sacrifício, né, desde o princípio. E aqui, né, nós falamos, né, que o costume de sacrificar animais não se vê muito nos dias atuais, mas existe muito costume das pessoas ofertarem algo aos deuses espíritos para que elas obtenham algum benefício em troca, inclusive o dízimo e as ofertas que são ministradas nas igrejas. Olha a situação aqui, ó. Isso aqui é um fato. O dízimo ele foi instituído desde os tempos passados, mas irmãos, entendam que todo o conceito que foi criado há tempos atrás, eles tiveram alguma origem. E muitas das vezes as pessoas atribuíram as coisas a uma origem divina,
a uma ordem divina, porque antigamente eles acreditavam que eram os deuses que instituíam essas regras. Mas para que nós possamos de fato entender o que Deus quer, é só olhar para Jesus. A maior lei que existe é a lei do amor. A lei do amor a Deus e a lei do amor ao próximo. Jesus tentou ensinar isso, certo? Então, essa questão do dízimo, das ofertas, é uma outra situação também que faz parte do sacrifício. Irmãos, até o momento, aqueles que chegaram, né, até aqui, eu sou muito grato por terem participado, né, desses estudos até aqui. Eu agradeço também a colaboração, a cooperação de cada um, o esforço de cada um, né? Que Deus abençoe a vida de cada um. Peço a Deus que mostre, né? E revele os fatos, tá? Que revele as verdades, né? Que muitos não têm a coragem e a capacidade de trazer, né? Aos irmãos. Bom, eu espero que daqui para frente cada irmão possa continuar, né, buscando o conhecimento da verdade, buscando viver uma experiência, né, diferente do que a maioria das pessoas vivem. Eu oriento, né, a todos os irmãos que comecem, né, a buscar uma intimidade pessoal com o divino, seja através de oração, seja através de meditação, principalmente no ramo cristão, né, através da oração. Leia a Bíblia, estude, lembre-se do que você está aprendendo. Eu sugiro que leiam principalmente ali o Evangelho, né, no qual escreveu Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7 principalmente, que vocês verão lá algumas coisas. E o Evangelho de João por inteiro, porque tem muita coisa proveitosa ali para que nós possamos aprender e conhecer a verdade. Mas não olhe com o mesmo olhar que as pessoas olham. Olhem os fatos, principalmente os fatos históricos. Nós vemos que Jesus ele confrontou bastante o religiosismo, né? O próprio religiosismo perseguiu Jesus e foi o que levou a ele a ser condenado naquela cruz, por erro e por ignorância daqueles que não compreendiam e não queriam ouvir o que realmente era a vontade de Deus. Que nós não venhamos fazer o mesmo, né? De crucificar o Jesus que hoje tenta habitar dentro do nosso ser e do nosso coração. Tá ok? Eu agradeço a todos. Tenham ótimos dias. Deus abençoe.